A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, eu estou bem, obrigado, meu Deus. Eu tenho certeza que você também está bem, graças a Deus por você estar maravilhado. Vamos começar mais um vídeo. Quero pedir a você que deixe seu like, quando você começar a assistir esse vídeo, deixe seu joinha, você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para todas as vezes você receber os nossos vídeos, tá certo? Muito bem. Hoje na nossa leitura nós temos a cura de um paralítico de Betesda. Vamos ler João capítulo 5, verso 1 em diante. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendre. Neste jazia grandes multidões de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, em esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo desceria em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Então veja que a situação aqui está falando de uma coisa. Está falando de algo que aquele homem estava ali 38 anos enfermo. Muita gente estava ali, mas ninguém poderia levar ele para aquele lugar. Ninguém poderia, ele estava lá porque ele não tinha condições de se comover. Mas Jesus, com a sua bondade, a sua misericórdia, ele levava ele. Jesus resolveu ir até lá naquele tanque, porque sabia que tinha alguém precisando de um milagre que ninguém poderia fazer, e naquele momento só Jesus poderia fazer milagre para aquele homem. Mas só que quando Jesus chegou lá, começou a fazer uma pergunta. Ele começou a fazer pergunta. E estava ali um homem que havia 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e Jesus disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, vai outro antes de mim. Então veja que ele respondeu, ele começou a dialogar com Jesus ali. Ele começou a dialogar e explicando a situação dele, por qual ele está. E a gente teve que falar com o Senhor Jesus Cristo a nossa situação, o que nós estamos passando, de que nós necessitamos. Nós temos que conversar com ele, nós temos que dialogar com ele, para que nós possamos receber uma recompensa. Mas deixe que nós, pela recompensa que nós recebemos, nós temos que recontribuir do Evangelho da graça de Deus, que é o ensinamento que ele dá. Porque com referência a esse versículo 5, diz 38 anos, a enfermidade desse homem já durava 38 anos, ele experimentará uma prolonga frustração por não ter recebido a sua cura. Apesar de continuamente confiar em Deus, finalmente um dia foi curado. Foi em grande parte pela longa duração do sofrimento deste homem que Jesus, com a sua grande compaixão, decidiu ajudá-lo. Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus, o agir em nosso favor, logo chegue. Não devemos, de maneira nenhuma. Aquele homem ficou são. Normalmente, Jesus cura em resposta à fé das pessoas. No presente, caso, porém, ele não exigiu nenhuma fé,
o homem foi curado, exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, pessoa pode ser curada segundo o propósito de Deus, mesmo não demonstrando fé em Cristo. A Bíblia ensina que há 3 condições quando a fé para curar. 3 condições. A primeira condição, a fé daquele que está sendo curado, como está lá em Mateus 9, 27 a 29. A fé de outra pessoa em prol do sofrimento, como também está lá em Mateus capítulo 8, versículo 10. Terceiro, a fé daquele que tem a unção para curar, como está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 9, pela fé. Então veja que, na nossa leitura aqui, aí Jesus fez essa pergunta para ele: quer ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Então o que ele fez? Obedecer. Obediência na palavra é a melhor coisa. Obediência. Obediência, que é isso que nós temos que fazer. Porque era 38 anos. Então a gente vê aqui, passa 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25, 30 anos aquele homem estava lá esperando por um milagre. E na hora certa, na hora oportuna, ele não deixou escapar e foi obediente. Só que quando ele chegou lá, era muita gente que estava naquele tanque, que esperando o movimento das águas, porque no momento certo vinha o anjo, agitava as águas, o primeiro que se jogava era curado de qualquer enfermidade que tivesse naquele momento. Mas esse homem não podia. Então ele ficou na beira daquele tanque 38 anos e ninguém o colocava. Então por causa disso, Jesus teve compaixão dele e disse: hoje eu resolvo o seu problema. Conforme continua até hoje, Jesus quer resolver o seu problema. Basta simplesmente você querer ter fé, acreditar nele, que ele resolve o seu problema. Ele resolve o meu problema. Ele resolve qualquer tipo de situação. Deixe mediante a minha fé, a sua fé, e para quem nós intercedemos pelas pessoas que estão precisando, ele está pronto para nos ajudar e nos atender, porque você passa a ser um mensageiro do Senhor. Louvado seja Deus. Então houve essa desentendimento entre os judeus, porque era sábado. E aquele homem pegou sua cama, obedecendo, tomou a sua cama e foi embora. E anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te diz: toma a tua cama e anda? E o que foi curado não sabia que era Jesus, se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Jesus já tinha se retirado. Mas o homem já começou a divulgar, sem saber, sem conhecer nada, não tinha conhecimento de nada, que era Jesus, que era ele, se ele curava ou não curava, não sabia, só sabia que era um homem, viu um homem. E falou com ele, deu a instrução para ele. Porque Jesus, os mistérios dele só é entre ele. O homem não tem esse prazer, essa autoridade de saber dos mistérios de Deus. Então, Jesus já tinha se retirado. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são.
não peques mais, para que te não suceda algumas coisas pior. E aquele homem foi e anunciou ao judeu que Jesus era o que o curará. Ele viu Jesus depois, no tempo que ele viu. Aquele homem, ele conheceu pela voz dele, pelas suas vestes, seu modo de falar, que foi aquele homem quem curou ele. E foi até lá. Então veja que é muito importante a gente sempre continuar estudando as Escrituras, buscando referência, para que nós possamos entender texto e contexto da palavra do Senhor. Porque a gente prosseguindo aqui da nossa leitura, depois quando Jesus encontrou ele no templo, no verso 15, e aquele homem foi e anunciou ao judeu que Jesus era o que o curará. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, o judeu ainda mais procurava matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Querido, preste atenção numa coisa aqui. Nesse versículo aqui, do versículo 14, depois de que Jesus encontrou ele, a gente vê aqui, Jesus clama a todos os que professam ter fé em seu nome e acessares de viver em pecado, aqueles que forem verdadeiramente salvos. Não viverão no pecado, não viverão da prática do pecado. Embora não seja perfeito, nem capaz de evitar sempre o pecado, o crente genuíno entregará sua vida a Cristo de tal maneira que, mediante o poder do Espírito Santo, o pecado já não será a característica de sua vida. O que Jesus espera de quem nasceu de novo contrasta frontalmente com os que enfatiza que o crente continuará a pecar diariamente por pensamento, palavra e obra. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos dá uma resposta. O apóstolo Pedro, no capítulo 1, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 5. Vamos ver o que diz. Carta de Pedro, no capítulo 1, verso 5. Olha o que ele refere aqui. Que mediante a fé está guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelada nos últimos tempos. Olha o que está escrito aqui em Pedro. E também no Evangelho de João, a gente vê também no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 6 a 9, olha o que diz. Vamos dar uma corrigida lá no capítulo 3 de João, verso 9, vamos ver o que diz lá. Louvado seja Deus. Mas aqui é 1 João capítulo 3, verso 6 ao verso 9. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui. 1 João capítulo 3, do verso 6 ao 9. Olha, que começa aqui. Preste atenção. Qualquer que permanecer nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conhece.
Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E você é nascido de Deus. Então a situação daquele homem foi muito criticado, muito falatório, foi chamado até mesmo para o judeu, para a corte, para prestar quem era aquele homem. A gente vê aqui que quando Jesus fala que eles entenderam que Jesus se fazia igual a Deus, porque eles só acreditavam em Deus e não acreditavam no Filho de Deus. Mas Jesus respondendo lhe disse: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque o tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostra maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Então, este cego foi curado para mostrar a quem era o Senhor Jesus Cristo, de quem ele foi enviado, para que a glória de Deus se manifestasse naquele enfermo que estava ali, paralítico, que não poderia se jogar nas águas. Então Deus demonstrou, Jesus chegou ali para demonstrar que as obras do Pai era a mesma que ele fazia, porque ele foi enviado do Pai. A mesma obra que o Pai faz, o Filho também faz. A mesma obra que o Filho faz, o Pai também faz. Então veja que aqui, fazer-se igual a Deus, porque os judeus perseguiram. A essa altura do seu evangelho, João começa a mostrar que, apesar dos milagres de Jesus, e até mesmo por causa dele, os líderes religiosos se lhe opunham tenazmente. Do verso 18 ao 24, fazendo-se igual a Deus, Jesus faz várias declarações espantosas aqui. Primeiro, Deus é seu Pai, de um modo único e exclusivo. Segundo, ele mantém uma união de comunhão, autoridade com Deus. Quando está no versículo 19 e 20 da nossa leitura. Terceira parte. Ele tem o poder de dar a vida e de ressuscitar os mortos. Verso 21 na leitura. Ele tem o direito de julgar a todos. No verso 22. Quinto, ele tem o direito à honra divina. Verso 23. E por fim, sexto, ele tem o poder de dar a vida eterna. Sim, mas por que nós estamos isso, que ele tem o poder de dar a vida eterna? Por que está indo aqui? Pois assim como o Pai ressuscitou os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho do homem, o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. E Jesus continua dizendo: na verdade vos digo,
que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Em verdade vos digo, quem vê a hora e agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus, e os que ouvirem virão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Deus e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Mas aí Jesus continua dando as instruções para as pessoas que estavam interrogando. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Louvado seja Deus. Então, ouvir e crer, Jesus descreve aquele que tem a vida eterna e que não entrará em condenação, como aqueles que ouvem e crê. Ouve, ou seja, são geralmente que enfatiza a ação contínua. Quem está ouvindo e crê, portanto, o ouvir e o crer, não são atos de um único momento, mas de ação continuada. Jesus afirma que a nossa atuação, possessão da vida eterna, depende de uma fé viva no presente e não de uma decisão de fé feita naquele tempo passado. Agora, com referência ao verso 24, na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Pois bem, ele aqui nos quer dizer em condenação. É usado aqui no sentido da condenação à morte eterna, para quem tem a morte eterna. O crente não será condenado com o mundo. Vamos falar em 1 Coríntios, no capítulo 11, 32. Aqui não se refere a futuro apresentação de conta do cristão, ao seu julgamento no tocante à sua fidelidade e à graça de Deus, que lhe foi concedida enquanto estava na terra. Louvado seja Deus. Deus deu ao Filho ter vida em si mesmo. A própria natureza de Cristo é uma fonte de vida eterna. Fonte esta inerente nele. Deus, no entanto, não concedeu ao crente a capacidade de ter a vida eterna em si mesmo. Temos vida somente mediante em que temos comunhão com Cristo. Se você tem comunhão com Cristo, você vai ter a vida eterna. Cristo vivendo em nós, mediante uma fé viva. Como está lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 20. O verso 29, que nós lemos aqui, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, os que fizerem bem, o julgamento ou condenação, segundo as Escrituras, é sempre a base da obra. Isto porque a obra das pessoas são uma manifestação da sua fé e das condições do seu íntimo.
Isto significa que o crente será julgado para fim de galardão, não pela sua profissão de fé em Cristo, mas pela vida que viveu, como está lá em Romanos, capítulo 2, versos 6 a 10. E mais alguns versículos. E continuamente com referência ao verso 9, a ressurreição da vida não ensina que haverá uma única geração e simultânea ressurreição para todos mortos. No Novo Testamento, fala da ressurreição de muitos santos, que ocorreu logo depois da ressurreição de Cristo, como está lá em Mateus 27, 52 a 53. De uma ressurreição em geral, que ocorrerá por causa dos arrebatamentos da igreja, por Cristo, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, uma primeira ressurreição, como está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 6, é de uma ressurreição que ocorrerá 1000 anos depois da primeira ressurreição, como está lá em Apocalipse, e depois do reino milenar. Louvado seja Deus. Agora, o que me chama a atenção aqui, nesse versículo, é que os judeus começaram a interrogá-lo mais ainda, e principalmente o que foi curado. O que eles disseram? Na verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aí ele continua, em verdade, vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, de Deus, e o que ouvirem virão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo. Louvado seja Deus. Agora, uma coisa interessante aqui, que houve uma pergunta aqui. Uma pergunta. Que eu diz aqui. E depois Jesus percorreu no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. E naquele homem foi e anunciou ao judeu que Jesus era o que o curava. E por causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. Louvado seja Deus. Então, é uma situação aqui que a gente vê que, através do milagre, da cura que Jesus fazia, muitos não criam nele.